Minhas Guerras. E essa é a quarta ministração da série Minhas Guerras. E nessa quarta ministração eu quero dar a continuidade falando sobre as guerras que o próprio Jesus teve aqui na terra como ser humano. Então, se o próprio Jesus passou a sua vida como ser humano aqui na terra com muitas guerras espirituais, né? E nós temos falado isso não nos exime, não nos tira a responsabilidade de também batalharmos espiritualmente. A responsabilidade de nós guerrearmos pela causa de Cristo. Essa questão do conselho tutelar é uma guerra espiritual também. A questão da política é uma guerra espiritual. A questão acerca das ideologias nos colégios, agora vem a questão do banheiro unissex, é uma guerra espiritual, amados. É algo que se concretiza no natural, mas ela nasce no espiritual. Assim como eu falei que tudo nasce de uma ideia, de um pensamento. Por exemplo, o genocídio dos judeus, mais de 6 milhões de judeus foram mortos por causa de uma ideia, dizendo assim, não, nós teremos uma raça superior. Ou seja, amados, nós não podemos fechar os nossos olhos para os intentos de Satanás contra a sociedade, contra o mundo, contra a igreja, contra a sua casa. E nós temos por texto base Efésios 6. Versículo 10 em diante diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14: portanto fiquem firmes, cingindo-se com toda a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, de 10 a 18. Um breve resumo: nós falamos sobre a supervalorização que nós não podemos dar ao diabo. Alguns dão superpoderes ao diabo a ponto de nos dar medo. Nós não temos que ter medo do diabo, nós temos que estar atento. Nós temos que estar vigilantes em posição de batalha. E na semana retrasada, só para recapitular um pouquinho, nós falamos sobre o terreno vazio. Todo terreno vazio, ele vai ser ocupado. O texto que nós lemos, Efésios 4, 27, fala: nem deis lugar ao diabo. Ou seja, se você dá lugar, deixa o terreno vazio, o diabo ele toma o lugar. Lembrando que o diabo ele não tem poder para te possuir quando você tem o Espírito de Deus, mas quando ele encontra o lugar, ele consegue fazer algo contra a sua vida. Não podemos dar espaço para a ira e murmuração. Falamos sobre a ira explosiva, a ira que estraga relacionamentos, e a murmuração que sutilmente vai contaminando pessoas, sutilmente vai contaminando o seu ambiente de trabalho, sutilmente contamina a igreja. E uma coisa que eu falei que foi muito claro, que nós oramos semana passada, se eu não me engano, antes de começar a ministração, foi acerca da murmuração.
Eu disse que eu nunca vi uma igreja se dividir por causa de pornografia. Eu nunca vi uma igreja se dividir por causa de um vício, de fumo, de drogas. Eu vi pessoas e famílias acabarem por isso. Mas a igreja, ela só é dividida quando existe murmuração. Tudo começa com uma murmuração. Quando você fala assim, então, né, irmão, é para orar, né, é motivo de oração, mas você viu aquela irmã lá, né, você viu aquele pastor lá, que falou isso, não sei o que, não gostei, né? E aí vai contaminando o outro, e o outro vai contaminando outros, e se torna uma pandemia de reclamações. O povo de Deus no Egito, sai do Egito, vendo grandes sinais, prodígios, mas ele morre no deserto por causa de murmuração. O povo que viu sinais de Deus, que conheceu o poder de Deus, murmurava contra Deus, e por isso morreu. Uma igreja, ela só se desfaz por causa de murmuração. Uma igreja, ela se fere por causa de murmuração. Talvez uma pregação errada, uma pregação não tão boa, ela não seja legal, mas não divide uma igreja. Talvez um pastor que não é tão competente, que não faz a coisa tão direito assim, e que erra bastante, ele é prejudicial para a igreja, mas não divide a igreja. O que divide a igreja é murmuração. Talvez um conselho, presbíteros, líderes que não sejam tão bons aqui, tão bons assim, tão treinados, acabam prejudicando o andar da igreja, mas não divide a igreja. A única coisa que divide a igreja é a murmuração, e nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele quer encontrar espaço no teu coração, para que você tenha um motivo de murmurar. Qual que é a diferença de você discordar? E você tem direito disso. Você pode discordar de mim. Então, se você discorda de mim em algo, quer seja no sentido teológico, no sentido organizacional, no sentido relacional, você tem o direito de discordar. Então você chega e discorda para mim. Você tem algo contra mim, você tem direito. Então você chega e fala para mim. Aí nós somos uma igreja sadia. Você tem algo contra aquele irmão, fala para ele, não fala dele. E nós então começamos orando, falando assim, que nós estamos matando todo vírus de murmuração. E a partir do momento quando alguém chega falando alguma coisa, irmão, você viu aquele negócio ali, aquele passou, você vai falar assim, vamos orar por essa pessoa e vamos falar com ela. Cara, matou o vírus, matou o problema, sarou o coração. Nós estamos vulneráveis a termos alguma coisa contra o irmão, mas nós não podemos contaminar pessoas. Nós precisamos sarar o coração. Então, se você vê alguém com o coração machucado contra alguém, contra mim, conduza a mim, conduza a pessoa, conduza a orar por ela, que você vai ver a pessoa sendo curada e o vírus sendo morto. Ok? Vamos lá. Semana passada, então, nós falamos sobre a mente. A nossa mente é o maior campo de batalha. Qual é o maior campo de batalha? É lá fora, na faculdade? Não, é a nossa mente. Muitas vezes a gente pensa que a faculdade é o lugar onde vai desviar o jovem. Não, é a mente que vai. É o espaço que a gente dá a Satanás na mente, que vai desviar os jovens. Um dia eu estava conversando com pastores sobre universidades, porque nós tínhamos um projeto para universidades lá no Paraná, e o pastor ele disse o seguinte: a universidade tem desviado todos os meus jovens. Todo jovem que entra na faculdade se desvia. Ele disse isso para mim. E é uma realidade, amados. Mas o maior campo de batalha está na mente. A faculdade, ela pode ser um lugar desafiador. Você que está na faculdade, ou que vai entrar, ou que já passou por ela, já sabe disso. Mas também pode ser um lugar da manifestação da glória de Deus, de acordo com a mente. Eu vi jovens sendo curados no ambiente universitário. Eu vi jovens chorando no ambiente universitário. Eu vi jovens se quebrantando no ambiente universitário. Então não é um ambiente que é perigoso, é a nossa mente que precisa estar blindada contra as ciladas do inimigo. E então o texto que nós lemos
Foi Mateus 5:29 que fala o seguinte, que se o teu olho direito te faz pecar, arranca fora. Porque é melhor você entrar com o olho no céu, tipo pirata do Caribe, do que você ir com os dois olhos para o inferno. Ou seja, Jesus ele está falando o seguinte: arranca fora aquilo que te arranca da presença de Deus. Feche a porta de entrada. Se teu olho é o que te faz pecar, feche a porta de entrada. Mas também preencha o vazio da sua mente com aquilo que é de Deus. E hoje eu quero continuar falando um pouco sobre as batalhas, um episódio só das batalhas de Jesus. Mas junto com isso eu quero trazer um padrão. E nesse padrão você vai identificar lutas espirituais na sua vida. O problema, amados, não é a gente lutar. O problema é a gente nem saber que está sendo atacado. O problema é a gente nem saber que nós estamos numa luta e estamos sendo atacados. Então nós precisamos identificar. Identifique as portas que estão abertas. Identifique as oportunidades que vão tirar você do caminho do Senhor. Identifique relacionamentos que não estão sendo bons para a sua vida, para o seu casamento. Identifique. Se for necessário, mude até de trabalho. Se isso está sendo uma porta na sua vida. Eu quero ler o texto de Mateus capítulo 4. O versículo 1 ao versículo 11. Esse é um episódio onde Jesus, depois de ter sido batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo, ele não prendeu Jesus para essa batalha. Foi o Espírito Santo que conduziu ele para a batalha. Muitas batalhas, amados, não precisam acabar na nossa vida, precisam ser vencidas. As batalhas espirituais não precisam acabar na nossa vida, precisam ser vencidas. E aqui, Jesus, ele foi conduzido. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Aqui Jesus, ele tem um embate com Satanás. E aqui nós vemos Satanás tentando derrubar Jesus em 3 rounds. O primeiro round falando sobre pães, transforma essa pedra em pães. O segundo, pula daqui. E o terceiro, se prostre e me adore. Queridos, uma coisa é certa, Satanás ele esperou 40 dias. 40 dias Jesus ter fome. Imagina você 2 dias sem comer. Você vai ter uma baita fome. 3 dias, 5 dias, 10 dias, 40 dias sem comer. Aí você fala, é impossível. Não, é possível sim. Pessoas ficarem 40 dias sem comer. Aqui no Brasil existem pessoas
que eu conheço que fazem, né, jejum de 40 dias, sem comida, não sem água, sem comida. E imagina 40 dias, de repente Satanás fala assim: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Talvez a carne de Jesus, o corpo de Jesus, o que ele mais queria era pão. E aqui eu vejo, amados, que Satanás, ele encontra sempre em nós um momento certo e a área certa da fragilidade para tocar na gente. Para algumas pessoas a sexualidade é a área mais frágil, então ele vai tocar na área sexual. Para outras pessoas a questão do dinheiro é a área mais frágil, então ele vai esperar o momento certo para trazer uma oportunidade irresistível para você. E humanamente falando, o que Satanás estava propondo para Jesus era algo irresistível. Então ele vai encontrar um ponto fraco, um ponto cego na minha e na sua vida para começar a tentar. As nossas batalhas, elas vêm do ponto mais frágil. E nós lemos em Efésios, capítulo 6, e fala assim: no dia mau, aquele dia mau, resistir e ficar firme no dia mau. O dia mau é aquele momento onde você está totalmente vulnerável, totalmente fraco. Eu me lembro que Paulo, ele cita sobre a sua fraqueza, e que Satanás, ele põe um espinho na carne dele, e torna-o fraco. Então o próprio Paulo, o apóstolo Paulo também, ele fala: eu estou passando por lutas espirituais, lutas que estão me tornando fraco, e que alcançam a minha fraqueza, mas em Cristo Jesus, as minhas fraquezas se tornam força. Por isso, amados, nós queremos tocar nesses assuntos aí, porque você precisa encontrar onde são as suas lutas, onde são as suas fraquezas. Às vezes a sua fraqueza não tem a ver com uma questão de pornografia diretamente falando, mas em questões de carências afetivas que te levam ao pecado sexual, ao pecado de traição, a mente que trabalha traindo, ao adultério que começa na mente. Então nós precisamos entender e reconhecer isso. Não digo que você tem que vir aqui falar, mas reconheça diante de Deus. E talvez é necessário que você abra o seu coração para alguma pessoa mais madura na fé, alguém que vai te ajudar, que vai te orientar na sua fraqueza. Mas é no momento de fragilidade, querido, é na crise do casamento que vem aquela proposta. É no momento da sua maior carência afetiva, é que chega uma pessoa tão delicada e tão compreensiva para você, mulher, que fala: eu entendo o que você está passando. Chega aquele galã assim dizendo: puxa vida, né? E você fala: é naquele momento da crise do seu casamento, querido, que entra uma pessoa na sua vida, homem, uma mulher na sua vida, que vai te dar mais atenção, e que vai te olhar, e que vai com tanta bondade tentar te ajudar ou te aconselhar acerca do seu casamento. Tome cuidado. Satanás, ele trabalha no momento mais frágil. É no momento onde você, mulher, não está afim de relações íntimas com o seu marido, porque a mulher, ela trabalha diferente da mente do marido, mas o marido está parecendo uma pessoa de 40 dias em jejum ali, morrendo de fome, né? E de repente você fala: não, estou com dor de cabeça. E nesse momento onde existe uma crise, um buraco, Satanás, ele vai encontrar esse lugar e vai tentar contra a sua vida. Existe um texto que fala em 1 Coríntios 7, versículo 5, fala assim: não priveis um ao outro. Está falando sobre relações sexuais no casamento. Não prive um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, para dedicar a oração. É tipo um momento assim que nós vamos dedicar a oração aí, vamos ficar aí, né,
um dia e meio, brincadeira. Nós vamos nos privar para oração, mas não é assim, não sei o que, não sei o que lá. Não, amados, você pode estar dando uma brecha para a fraqueza do seu marido. Toma cuidado com isso. Toma cuidado, porque você coloca o seu casamento em risco. Então não prive o seu marido. Amada, não prive o seu marido. Os irmãos que estão assistindo ali falam, cara, esse pastor falou para uma mulher. Não, falei para minha mulher, tá? Só para não virar polêmica. Ok, vamos lá. Outra coisa que Satanás ele vai buscar fazer na nossa vida é queimar etapas. Etapas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Jesus, ele precisou passar por essa etapa. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Redentor, é o homem que é o próprio Deus, é aquele que levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, mas ele precisou passar por essa etapa. Então Satanás, ele estava querendo dar um caminho mais curto para Jesus. O diabo vai tentar antecipar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, mas antes do tempo certo que Deus tem para fazer na sua vida. Por exemplo, vou falar mais uma vez sobre relações sexuais. A relação sexual é algo de Deus, mas tem um tempo certo, tem um momento certo, é no casamento. Então Satanás, ele vai tentar antecipar isso na sua vida, para estragar aquilo que Deus preparou. Muitas coisas nos relacionamentos, hoje em dia, né, para os jovens, antigamente, você pode contar diversas histórias de como você começou a se relacionar com a sua esposa hoje, com o seu marido hoje. De repente se viu lá, na escola, deu aquele olhar, depois no outro dia, ou na igreja, na outra semana, né? Eu e a Grazi, nós nos conhecemos quando eu fui para a igreja ali. Não tinha celular, amados, não tinha nada, tinha um telefone para discar, né? Então a gente se conheceu num fim de semana. Aí foram 7 dias para encontrar no próximo e falar mais um oi. Aí mais 7 dias para chegar e falar, oi, tudo bem? Aí mais 7 dias para falar, como é que é seu nome mesmo? Né? Aí mais 7 dias para falar, olha, quantos anos você tem? Mas hoje não. Hoje o jovem conhece a menina já abre o coração pelo WhatsApp. Já conhece tudo dela, porque ela abre o coração, já conhece tudo dele, porque ele já fala tudo. Queima toda a etapa de maturação, de maturidade de um relacionamento. Está interessado, já fala tudo, e vai quebrando tudo, né? Aí dá tudo errado, porque queima as etapas. Eu não estou falando que tem que ser lento, como, né? Tipo, né, você pega uns irmãos aqui, para trocar uma mensagem, tem que mandar um telegrama, né? E vai lá, o telegrama, passa 2 meses o telegrama, o Davi manda para a Xelena, a Xelena vai lá, manda para o pombo correio voa, né? Então tinha, naquele tempo, algo mais longo, mas hoje em dia, né, amados, o próprio Instagram já denuncia tudo, já mostra tudo que a pessoa queimando todas as etapas. Mas o que eu quero trazer aqui, amados, nessa noite, é um padrão diabólico. Então, o tema de hoje não é legal, padrão diabólico. Você fala, cruz credo, né? Mas nós precisamos entender isso. Existe um padrão diabólico onde o diabo tenta contra a vida do ser humano. Lá em Gênesis 3, vamos abrir aqui. Gênesis 3:6 fala assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6. Então, Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, um jardim, e fala, comam de todas as árvores, menos desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então Satanás chega para Adão e Eva e fala assim: vocês não podem comer mesmo? Certeza? Não, não podemos comer, porque Deus falou que a gente pode comer de tudo, menos dessa, porque senão a gente vai morrer. Aí Satanás fala assim: será? Será que vai morrer? Não, não vai morrer não, pode comer, vai fundo ali que vai dar tudo certo. E aqui, olha que interessante, porque o texto ele não descreve os detalhes, né? Mas eu imagino que Satanás teve uma longa conversa, mostrando os benefícios, né? Talvez para a mulher falou assim: olha, essa fruta aqui emagrece, hein? Opa, tira rugas, opa, né? Então ela ficou atraente aos olhos, né? E o texto fala o seguinte aqui, ó: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Veja bem, né? Agradável ao paladar. Jesus, ele precisava comer e Satanás falou assim: transforma essas pedras em pães. Tinha a ver com uma sensação, tinha a ver com uma necessidade do seu corpo, agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Aqui nós podemos enxergar a mesma tentação de Jesus. Satanás age para atrair a atenção e levá-lo a uma experiência sensorial, uma experiência de degustação, algo que vai alimentar o nosso corpo, algo que vai nos dar prazer, algo que vai nos dar uma saciedade. A sensação, o ego de ser atraente aos olhos, o ego do ser humano que quer coisas que sejam atraentes, coisas que sejam boas para nós, coisas que façam de nós pessoas poderosas, pessoas que são admiráveis. E Jesus também passou por isso, quando o diabo falou assim: ó, você está aqui, ó, pula, os anjos vão te pegar, e lá embaixo você vai ver o Filho do Homem sobrevoando, pulando ali, ó, caindo bem, e todo mundo olhando para aquilo e falando: uau, que homem é esse, que poderoso é esse. Satanás também causa uma sensação de poder sobre Adão e Eva. Puxa, vai me dar discernimento, vai me dar entendimento. Nós vamos ser como Deus, nossos olhos vão se abrir e a gente vai poder enxergar a verdade. E a gente vai poder dominar tudo. Satanás também chega para Jesus e fala assim: ó, se prostre, me adore, que você vai ter tudo. O poder, o controle, o governo de todas as coisas. Queridos, eu creio muito que o que Deus fez com Jesus, o que Deus proporcionou a Jesus, e a Bíblia fala que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não existe nenhum nome acima dos céus ou abaixo da terra que tem todo o poder, a Bíblia diz. Mas havia um processo para se passar, e Satanás, ele queria cortar esse processo, e queria antecipar, trazendo essas tentações. A gente está falando sobre tentação, e o que é tentação? Tentação, o significado dela é prova, é um teste. Tentação é algo que vai testar aquilo que você é, vai tentar revelar aquilo que está dentro de você. Aqui nós somos todos bonitinhos, todos crentes. Aqui nós estamos todos dando glória a Deus, louvando ao Senhor, levantando as mãos. Parece que ninguém aqui tem pecado, parece que ninguém aqui passa por lutas, parece que ninguém aqui teve momentos de querer desistir de tudo. Mas, amados, só a tentação vai poder revelar, e Deus permite que o inimigo faça isso, porque faz parte de um processo na nossa vida.
Ser filho de Deus tem um processo de passar por tentações, mas vencê-las no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero esmiuçar um pouquinho mais as 3 tentações de Jesus. Mas primeiro, pensando que toda tentação, ela não vem com cara de coisas do inferno. Ela vem com cara de algo tão bom para a sua vida. Quer seja no sentido de prazer da carne, como no sentido de um sofisma, ou seja, uma verdade, uma mentira com cara de verdade. O sofisma, ele é um raciocínio lógico que te faz pensar e agir nesse raciocínio. Poxa, se ele fez assim comigo, então eu tenho direito de fazer isso. Se ela me traiu, eu tenho direito de trair. Se ele me roubou, eu tenho direito de roubar. Olho por olho, dente por dente. Raciocínios, eu falei semana passada, né? Que se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. Isso é um raciocínio falacioso. Ou seja, você pega lógicas e cria uma mentira para você agir. Satanás trabalha dessa maneira, te convencendo que você está certo em fazer isso. Não é aquele negócio do tipo, não aguento, estou caindo na tentação. Não, você vai com convicção naquilo, porque você sabe que aquilo vai ser bom para você. Eva não mordeu com medo. Adão não mordeu o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal com medo. Eles foram com convicção de que ia dar certo. Então a primeira tentação que Jesus passou, e que é um padrão diabólico contra as nossas vidas, é a tentação de sentir. A tentação de sentir. Versículo 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A tentação da satisfação física a qualquer custo. Eu preciso saciar, eu preciso preencher a minha necessidade física, e por isso eu abro mão de qualquer coisa. Satanás, ele coloca a tua necessidade acima do princípio de Deus. Satanás, ele quer convencer o ser humano de que aquilo que você sente, ou aquilo que você precisa, é maior do que aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E por isso ele fala: olha, se você é filho de Deus, ou seja, ele utiliza um argumento dizendo que você é abençoado e você tem o direito de fazer isso. Se você é filho de Deus, se você é crente, você não devia estar passando fome assim. Você é crente, mas você não cresce no seu emprego, então faz isso. Não é uma mentirinha aqui. Trabalha de uma maneira desse jeito. Você trabalha tanto e você ganha menos. Olha só como que Satanás trabalha esses raciocínios falaciosos na nossa mente. Por que você vai contribuir? Por que você vai ofertar? Por que ninguém fez nada para você? Por que você vai investir na obra do Senhor? Por que você vai fazer isso ou aquilo, sendo que ninguém liga para você? São raciocínios que te fazem parar, que te fazem perder o plano de Deus. De uma maneira politicamente correta, Satanás tem tirado muitas pessoas do plano de Deus. A satisfação física, a sugestão do tentador, é para que Jesus exerça o poder que ele tinha, o poder que Jesus possuía, para atender um desejo imediato. Eu estou precisando, então eu vou fazer isso. Eu estou precisando, então eu vou mentir. Eu estou precisando, então eu vou abandonar aquilo que Deus tem preparado para saciar. Então, conforme o seu padrão, Satanás, ele vai exatamente fazer o que fez com Eva e Adão. Coma, é gostoso, é saboroso, é atraente, faz isso.
Você vai ficar olhando? Está todo mundo se divertindo, você vai ficar olhando? Tome cuidado, querido. Jesus então, no versículo 4, ele fala assim: Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja bem, que Jesus, ele não combateu Satanás com, sai daqui, eu vou aguentar, eu vou resistir. Ele não disse, Satanás, eu vou esperar mais um pouquinho, vai passar essa fome. Ou fala assim, eu acho que eu não estou sentindo fome. Não é isso. Jesus, ele combate a tentação com o que está escrito na palavra. Ele cita trecho da palavra dizendo, é da boca de Deus que procede o meu alimento. Eu vou viver da vontade de Deus. Eu vou viver da revelação de Deus. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem preparado para mim. Então Jesus, ele faz exatamente aquilo que deve ser feito, utilizar de uma arma espiritual. Para você que esteve nos dias anteriores, você sabe que nós somos armados. Nós temos uma arma espiritual. Efésios 6 fala sobre as armaduras de Deus. E se nós analisarmos detalhes desse trecho da palavra, vai entender que tudo gira em torno de verdades absolutas de Deus, não daquilo que você sente. Eu estou sentindo que... Não. Eu acho que é assim. Não é isso. É o que a palavra diz. A verdade bíblica, ela vai combater tentações. Se você não conhece as verdades bíblicas, é a hora de você conhecer. É hora de você se aprofundar. É hora de você parar de ser um crente de horóscopo, gospel. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Vamos ver, Judas se enforcou, né? Não, é hora de você se armar com a palavra de Deus contra as tentações. Você quer ver teu casamento firme? Você quer ver seu casamento passando pelas tentações, pelas lutas do diabo? Você precisa ter as munições da palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Porque agora tua esposa está aí te cutucando, agora teu marido está aí te cutucando, mas lá no trabalho, e lá na festa, e quando ele viajar, e quando ela viajar, quem vai proteger? Quem vai vigiar? É só a palavra de Deus, só armaduras espirituais. Você vai estar longe. Seu filho, quem vai cuidar do seu filho? Enquanto ele está debaixo das tuas asas, enquanto ele está no berço, enquanto ele está ali comendo da papinha, tudo bem, mas e quando ele for para fora? E quando ele mudar de cidade? E quando ele precisar fazer algo fora? Quem vai proteger? Coloque as munições da palavra de Deus na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A segunda tentação que eu quero trazer é a tentação do ser. Fala assim comigo. A primeira tentação é sentir. A segunda tentação é ser. O diabo, quando ele não consegue te pegar naquilo que você quer sentir, naquilo que é a tua sensação, ele vai tentar pegar naquilo que você é, naquilo que você quer ser. Versículo 5 diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui o diabo está falando o seguinte: ele transporta Jesus para um lugar bem alto e fala assim: se você é filho de Deus, pula daí, porque você vai ter anjos. A Bíblia diz isso. Satanás, ele utiliza a própria palavra de Deus como um raciocínio falacioso. Há muitas pessoas pegando a palavra de Deus para construir raciocínios falaciosos, para que você viva uma vida libertina. Lembra quando eu falei sobre a hipergraça, a graça barata?
onde você tudo pode, porque Jesus já pagou o preço pelos seus pecados, e você pode pecar quanto você quiser, porque você já não tem pecado mais. Isso é uma mentira. Isso é um raciocínio falacioso do inimigo, usando a própria palavra de Deus. E essas pessoas, elas vão pegar versículos da Bíblia para falar sobre isso, para trazer mentiras sobre a graça de Deus. E aqui o diabo, ele pega a própria palavra e fala assim: olha, pula daí, porque está escrito isso, está escrito, pode fazer isso. Então, Satanás, ele utiliza a tentação do ser como uma autoconfiança. É bom você ter uma autoconfiança. Você não confiar em si mesmo é péssimo. Mas quando essa autoconfiança te leva a sobrepor a vontade de Deus, aí sim é a queda. Eu não sei, amados, se Jesus, pulando desse pináculo, e alguns estudiosos dizem que a altura entre o pináculo do templo até o fundo ali, até o chão, né, do vale, era 150 metros. 150 metros. Eu não sei se viriam anjos para segurar Jesus, ou se ele ia se esborrachar todo. Mas o diabo, ele queria gerar uma autoconfiança em Jesus. Se a palavra diz, eu vou fazer pela fé. Tem muitas pessoas utilizando a própria palavra de Deus para uma autoconfiança. Quando você começa a ouvir que Deus vai te dar a vitória, que a vitória é isso, que a vitória é aquilo, que Jesus não é mais o centro, a vitória, a sua vitória é o centro. Cuidado, amados, porque o inimigo está colocando a sua autoconfiança, está colocando a tua autoconfiança no lugar de Jesus. Quando a pregação do Evangelho não tem mais a ver com arrependimento, com ir para a cruz, com morrer para si mesmo, com viver a vida de Jesus, mas falando assim, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai fazer isso na tua vida, que Deus nasceu para te fazer feliz, que Deus nasceu para realizar os seus sonhos, amados, isso é autoconfiança. É a autoconfiança acima do que a própria palavra garante. Tome cuidado, querido. Porque às vezes você fecha negócios, porque às vezes você toma decisões na sua vida, no quesito financeiro, no quesito familiar, baseado na sua autoconfiança gospel. Tome cuidado. Você precisa estar debaixo da direção de Deus, e promessas de Deus não é você que realiza no tempo seu. Se Deus prometeu, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Não é isso. Isso não é fé. Isso é autoconfiança acima da promessa de Deus. É você pegar a promessa, tirar ela do contexto e colocar dentro do seu coração, dizendo: Deus vai fazer isso, Ele é obrigado a fazer isso na minha vida. Existe uma expressão do neopentecostalismo que fala assim: eu determino que Deus faça isso. Querido, isso aí é o diabo. É o diabo colocando a sua autoconfiança acima da própria autoridade de Deus. Tome cuidado. Nós não podemos, como eu falei, a autoconfiança controlada, no lugar certo, debaixo da autoridade de Deus, ela é importante. Mas quando ela assume o lugar da confiança no alto, aí sim, ela se torna um desastre. Jesus poderia ter pulado, porque Satanás, ele usa o Salmo 91 contra Jesus. Cuidado, amados. Porque podem chegar profetas falando para você de coisas que Jesus não prometeu. Você quer saber quando uma profecia, quando alguém chega falando algo para você, e aquilo é de Deus, ou não é de Deus? Quando Jesus não prometeu, Jesus não viveu, Jesus não falou. Então, se alguém fala que você, agora como filho de Deus, vai viver a vida de um bilionário, ou vai fazer tudo
né, e tudo vai te dar sucesso financeiro, olha para a vida de Jesus. Isso é muito bom, amados. Alguém chegar e falar assim: você vai ter um sucesso financeiro e tudo vai multiplicar, o seu salário vai multiplicar por 10, e você vai falar aleluia. Claro, porque isso mexe com o nosso coração. Mas será? Eu não estou falando que nada Deus é de Deus, mas coloque isso na balança, porque isso pode estar colocando a tua autoconfiança acima daquilo que Deus prometeu. Eu sempre penso assim: se existe uma promessa de Deus, eu preciso olhar para a vida de Jesus. Eu preciso olhar para a vida de Jesus. E tem igreja que fala assim: se você passar por dificuldade esse ano, você está em pecado. Ué, Jesus passou. Paulo passou. Os discípulos passaram por dificuldades financeiras. Se você passar por dificuldade financeira nesse ano, você está em pecado. Amados, se Jesus passou, por que eu não passaria? Se você estiver passando por luta, é porque você está em pecado. Sim, pode ser uma verdade em alguns casos, mas não é uma verdade absoluta, porque Jesus também passou por lutas espirituais. Olhe para a vida de Jesus, querido. Olhe para a vida de Jesus. Você quer saber o que precisa ter na tua vida? Olhe para a vida de Jesus. Jesus está passando por essa tentação, e você também já passou por isso e vai passar por mais disso. É um padrão. O inimigo vai tentar colocar a autoconfiança em você acima da promessa de Deus. Então repita comigo: eu não posso colocar a minha autoconfiança acima da confiança no alto. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não coloca sua autoconfiança acima de tudo. Vira para outra pessoa e fala assim: não pense que Deus nasceu para realizar seus sonhos. Isso é autoconfiança. Realizar os desejos, né? Esfrega a Bíblia ali para ver se Deus faz. Não. Cuidado. Cuidado com a necessidade de reconhecimento, amado. Ser filho de Deus não te torna Deus. Ser filho de Deus não te torna Deus. Você é filho de Deus quando você tem o Senhor Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, como teu proprietário exclusivo. Mas isso não te torna Deus para falar o que tem que acontecer na sua vida. Não, você precisa caminhar debaixo da vontade dele, e Jesus fez isso. Jesus então combateu mais uma vez com a arma mais poderosa da face da terra, a própria palavra de Deus. Ele diz: está escrito. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Na versão clássica: não tentarás o Senhor seu Deus. Amados, nós quando somos posto à prova, muitas vezes nós queremos pôr à prova o próprio Deus. Deus, por que está vivendo isso? E Jesus fala: não põe à prova. Eu não vou tentar Deus. Eu não vou provocar Deus. Eu não vou dizer: Deus, eu determino que o Senhor faça isso. Não. Eu estou submisso àquilo que a palavra de Deus diz. Agora, se Jesus não conhecesse a Bíblia, o Pentateuco, o Antigo Testamento, o que ele falaria? Aí eu não conhecia esse versículo, o Didi, eu não conhecia esse versículo, vou pular então, se a Bíblia diz, né? Não, o Satanás fala assim: pode pular. Ou seja, se nós não conhecemos a palavra, nós vamos cair nas ciladas. Nós vamos permitir que o diabo use a palavra contra nós mesmos. Então a segunda tentação é o do ser. Se você é filho de Deus, né? O seu ser vai estar acima de tudo. Você é o centro de tudo. Existe um pastor da internet, que ele falou assim: olha, Jesus é o centro do coração de Deus, mas você é o centro do coração de Jesus. E depois de um tempo, amados, ele foi na internet
e ele pediu perdão por isso. Porque são frases muito fortes e que levantam o seu ego lá em cima. Eu sou o centro do coração de Jesus. Tudo posso, tudo mando naquele que me fortalece. Não é isso. Jesus é o centro de tudo. Jesus não nasceu para te abençoar. É você que nasceu e foi salvo para servir a Ele. Nós não somos o centro do universo. O mundo não gira em torno de nós, gira em torno do próprio Deus. Nós vamos iniciar uma série muito especial agora em outubro, falando sobre os solas, Soli Deo Glória, Sola Escritura. Nós vamos falar sobre isso porque é um mês da reforma. E nós vamos entender, amados, que não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. É Deus, é para Ele, é por meio dEle que foi feito todas as coisas. O evangelho que te coloca no centro, amados, é um evangelho falso, é um evangelho distorcido por Satanás. Ele usa a Bíblia para colocar você no centro, o teu ego no centro, o teu ser no centro de todas as coisas, para que você lá na frente pule e caia e se esborrache. Vamos lá. Terceira tentação, a tentação do ter. Então a primeira é a tentação do sentir, a outra é do ser, e a terceira do ter. E aqui o texto continua, versículo 8: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Em terceiro lugar, vem a tentação do poder a qualquer custo. Eu vou te dar poder, você vai ser o cara, você vai ser o pastor dos pastores, você vai ser o apóstolo dos apóstolos aqui desta denominação. Você vai poder mandar e desmandar, você vai ser o gerente, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser o dono, você vai ser isso. Mas você precisa fazer algo, você precisa abrir mão dos princípios, você precisa tirar Jesus da parada, tirar Deus da parada, porque aí sim vai dar tudo certo. O diabo, vencido dos 2 primeiros rounds, ele tenta a sua última cartada, a sua última investida, que é: eu vou te dar tudo. O convite para ter era um convite para deixar a cruz. Satanás, ele fala assim: você vai ter tudo isso sem cruz. Deus fala para Jesus: Jesus, você vai ser glorificado, mas vai ter que passar pela cruz. O diabo fala assim: eu vou te dar toda a glória, mas não precisa passar pela cruz. Qual seria a nossa escolha, amados? Qual tem sido a nossa escolha no dia a dia? Jesus fala: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e vem, siga-me. O diabo fala assim: larga a cruz, que eu vou te dar tudo aquilo que Deus te daria. Vou te dar coisas maiores que Deus te daria. O que a gente pensa, amados, é que no final da nossa vida a gente tenha uma boa aposentadoria, 2 carros do ano, casas para alugar, casa na praia, viaje o mundo inteiro e fala assim: a minha vida foi um sucesso. Paulo, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Paulo termina a sua carreira dizendo: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, estou pronto para morrer. Sabe onde ele estava? Na mansão dele, chamada masmorra, pronto para ser decapitado, dizendo: a minha pátria é o céu, a minha mansão é o céu, eu completei a minha carreira, eu fiz o que era para ser feito, eu não neguei, eu não tomei atalho, eu não abri mão da minha cruz. E Jesus, então, ele combate, dizendo, então lhe ordenou Jesus: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus
e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Aí veio o pão do céu, né? Aí vem coisa boa, né? Amados, nós seremos tentados em todos os aspectos da nossa vida. Mas eu quero que você vasculhe o seu coração nessa hora. E pense na tua fraqueza, no ponto mais frágil da sua vida. Naquilo que você já caiu várias vezes. No pecado que você não consegue resistir. No pecado que você tem a fraqueza e toda vez vem à tua mente. Vem a tentação na sua mente, no seu corpo. Queridos, o padrão de Satanás contra a minha vida e contra a sua é a mesma. Foi com Jesus, foi com Adão e Eva e será com todos nós, com os nossos filhos, amados. Ele vai primeiro achar um ponto fraco e ele vai falar assim: olha, eu quero saciar a tua fraqueza. Depois eu quero colocar a tua autoconfiança acima de tudo, para você agir, para você tentar o próprio Deus, para você reivindicar a promessa do próprio Deus. E depois, eu posso te dar tudo, sem que você sofra. Eu vou tirar todo o sofrimento da sua vida, para você ter tudo, todo o dinheiro que você precisa. Todos os bens que você quer, todos os seus sonhos serão realizados. Mas para isso, você precisa abrir mão da tua vida com Deus. Seremos tentados em tudo. Seremos tentados apelando ao nosso senso de direitos. Poxa, eu sou filho de Deus, eu mereço. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado em todas as coisas, eu determino a minha bênção. Eu sou filho de Deus, eu declaro que isso tem que acontecer na minha vida. Eu vou dar um passo de fé nisso aqui, porque eu vou fazer isso. Eu mando. Em outras palavras, eu mando nas promessas de Deus. Eu mando no próprio Deus. Nós seremos tentados para distorcer a palavra de forma lógica. Não é de uma forma burra, de uma forma lógica. Você vai ter uma explicação para aquilo que você vai fazer. O inimigo vai trazer explicações lógicas, teorias muito boas, para você agir de uma maneira errada, biblicamente, só que errada. É necessário que a gente passe por isso. Eu não quero orar por você, para que você seja livre das tentações, porque seria uma oração contrária à própria vontade de Deus. Eu quero orar para que você vença as tentações. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, para que você encontre os padrões de Satanás e possa combater com a palavra de Deus, possa combater com o próprio Espírito de Deus que há em você, com a oração da fé, a oração baseada na vontade de Deus. Eu quero orar para que você discerna onde Satanás está minando contra a vida dos seus filhos, para que você combata isso pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos nos colocar em pé nessa hora. Semana que vem, amados, nós vamos ter um momento especial de oração. Nós teremos um momento onde nós vamos orar aquilo que a palavra declara. Nós vamos declarar no reino espiritual aquilo que a própria palavra declara. Então, se Jesus, ele declarou a própria palavra, e a palavra foi eficaz para destruir a obra do maligno, nós vamos fazer isso. Hoje eu quero orar por você, eu quero orar por mim também, pela minha família, pela nossa casa, para que o Senhor nos dê discernimento e nos dê olhos para enxergar onde Satanás está minando, nos padrões que ele faz. Feche seus olhos.
Senhor, nós oramos nessa hora. Eu oro, Pai, para que, Deus, a palavra que foi declarada nessa noite, Pai, abra os nossos olhos, nos dê entendimento, Pai. Oh Deus, entendimento para discernir as estratégias do inimigo, para não ignorar e não fechar os nossos olhos para aquilo que o diabo quer fazer contra nós. Nós queremos, Senhor, combater e vencê-las, Pai. Eu não oro para que as tentações terminem, mas para que elas sejam vencidas. Tentações na área sexual não cessem, mas que elas sejam vencidas no nome de Jesus. Tentações nas questões financeiras não cessem, mas que elas sejam vencidas pelos princípios da palavra de Deus. Tentações nas questões relacionais, elas não sejam cessadas, mas elas sejam vencidas no nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que em todas as áreas, em todo momento, em todas as atitudes, Senhor, nós tenhamos em mente, Pai, as estratégias do inimigo e a palavra de Deus poderosa para destruir essas tentações, para quebrar todo o intento de Satanás, toda a armadilha do inimigo contra as nossas vidas, contra o nosso casamento, contra a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa geração, em nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos, Pai, traz à tona, Senhor, a necessidade da palavra de Deus em nós, Pai. Nós tiramos a nossa autoconfiança para colocar a confiança na Tua palavra, a confiança nas Tuas verdades, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Levanta a sua mão direita e diga assim comigo: em nome de Jesus, eu declaro a minha confiança nas Tuas verdades, e que toda mentira, todo raciocínio mentiroso, toda palavra contrária que vem tentando me tirar do propósito de Deus, vem tentando me antecipar nas promessas de Deus, vem tentando me arrancar do processo da cruz, eu declaro anulada em nome de Jesus. Retira daqui, da minha vida, da minha casa, toda obra de Satanás, toda mentira do inimigo, toda tentação que vem tentando contra a minha vida, contra a minha família, em nome de Jesus.